Bom dia, atrasou um pouco a live de hoje, mas hoje vamos fazer uma live diferente. Lembrando que sábado aí a loja aberta até às 12 horas. Temos algumas novidades aí, chegaram. Mob, Nivus Highline e a Triton que buscamos ontem em Blumenau. Na live de hoje eu vou fazer um review com um test drive de um carro que eu escolhi particularmente para mim, né? Mas claro que também segue a venda, é só um carro que eu vou estar utilizando aí no dia a dia, é um carro que eu escolho mais a dedo dentro das características que me são interessantes. E esse carro, vou mostrar ele aqui. Olha lá. É a Equinox, uma Equinox Premier 1.5 turbo AWD 2022. Vou apresentar um pouco do carro aqui, fazer esse início mais técnico, mostrar alguns opcionais e depois nós vamos fazer um test drive com ele, andar e trocar uma ideia. Essa versão dela aqui é a Premier, ela vem com motor 1.5 turbo de 172 cavalos. Ela é AWD, ou seja, ela é 4x4 integral on demand. É a versão mais completa da Equinox, ela é fabricada no México, importada para o Brasil. Ela atende o mercado norte-americano, México, Canadá, Estados Unidos e sul-americano. Nessa versão, continuar, em termos de motorização, ela faz 0 a 100 em 9.2 segundos. Tem consumo oficial aí de 9 km por litro no ciclo urbano, ou seja, na cidade, e de 10,8 na estrada. Eu já estou rodando com ela já faz uma semana mais ou menos. Na prática ela tem feito em torno de 7,5 a 8 na cidade e entre 13 e 13,2 na estrada, andando assim bem à vontade, sem se preocupar com autonomia. Então é um carro relativamente econômico para o porte dele, né? E bem satisfatório esse consumo. Ele é um carro que anda bem, ele tem uma boa retomada de velocidade. Ele não tem uma aceleração partindo do zero assim muito forte, mas partindo ali do 100, vai fazer uma ultrapassagem até 120, 130. Ele responde muito bem mesmo. É um ponto de destaque dele aqui. Nessa versão aqui, falando dos itens externos, ela vem com farol Full LED, né, DLR em LED também. A versão Premier ela vem com os acabamentos cromados, vem com essa roda diamantada Aro, vamos ver aqui o tamanho dessa roda, Aro 19, bem bonitas. Sensor de presença, um acesso remoto. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E vamos partir aqui para a parte dos opcionais internos. O carro está sujo, porque é o carro que eu uso. Até cheguei de viagem ontem. Banco do motorista com ajuste elétrico, né? Longitudinal, vertical e de lombar. E uma coisa que eu acho muito interessante, que todo banco elétrico, para fazer sentido, ele tem que ter memória. Então aqui ele está programado a memória 1, do jeito que eu gosto, e a memória 2, do jeito que a minha mulher gosta. E ele tem um botão aqui para quando você vai sair do carro, você pode programar ele mais aberto, com mais espaço. Então vai sair do carro, aperta esse botão aqui, o banco vai todo para trás, deixa bastante espaço para entrar ou sair do carro. O porta-malas também tem acionamento elétrico, né? Então dá para escolher aqui para ele abrir no máximo, abrir 3/4 ou também deixar desativado. O som, ele não é qualquer som, ele é um som premium, ele é um som assinado pela Bose, então tem altíssima qualidade aí de som. Isso aqui básico, né? Todos os vidros automáticos, rebatimento elétrico do retrovisor. Comandos de som no volante, revestimento todo em couro,
Teto solar panorâmico. Vamos abrir aqui. Vou ligar o carro primeiro. Teto solar panorâmico. Essa parte da frente aqui que abre bastante, é bem generoso esse teto. Olha, abre muito, mais do que o convencional. Sportage que abre bastante. Aqui dentro lá atrás os comandos do computador de bordo, aquela tela colorida ali, bastante funções. Aqui desse lado nós temos o controle do piloto automático, o controle do sensor anti-colisão, onde dá para selecionar aqui 3 distâncias do alerta. Ó. Alerta mais distante, médio e só quando estiver mais próximo. Aqui o detector de leitor de faixa de rolagem, né? Onde ele traz os alertas sonoros quando invadir a faixa. E também ele trabalha de maneira ativa, puxando o volante, vibrando, fazendo o contorno ali da faixa de maneira adequada. Parte de faróis, obviamente, tudo automático. Freio de mão eletrônico. Ela tem o câmbio automático, um câmbio automático o tradicional de conversor de torque de 6 velocidades. Carregamento por indução, e um carregamento por indução assim, de todos que eu já experimentei, ele é o melhor. Carrega muito rápido. Alguns não tem tanta eficiência, carregam de forma bem lenta. Entrada USB são duas, uma USB-C, que é a mais utilizada hoje, a mais moderna, uma USB tradicional, uma entrada auxiliar e ali o cartão de memória do multimídia. O ar-condicionado aqui, ele é dual zone, automático. Tem aqui uma multimídia completa com câmera de ré, controles do carro, espelhamento sem fio, que é muito legal. Né? E aí, Alexa, Spotify, manual do carro, o serviço OnStar da Chevrolet, que funciona a partir de uma assinatura. Né? E todos os comandos tradicionais aí de um multimídia. Um ponto negativo aqui dessa multimídia é que... Primeiro vamos falar dos positivos, né? Depois eu entro aqui os pontos negativos aqui, mas essa multimídia, ela é muito boa, tem uma qualidade muito boa, muito fácil de usar. A Chevrolet sabe trabalhar a interface da multimídia, ela é bem prática, bem intuitiva, mas eu acredito que para um padrão da Equinox, ela deveria ser maior, aí, beirando a casa das 10 polegadas, merecia. O acabamento interno ele é de qualidade, o couro é bom, o banco é muito bom, muito confortável. Ele abraça bem, essas abas são bem gostosas, a espuma dele é boa. Acabamento de painel também muito bom. O que faltou um pouco comparado aos outros carros que eu já tive, né, nessa categoria é ter um material soft touch aqui ao longo do painel, na porta. Ele não chega a ser um plástico seco, né? Ó, aqui é couro. Aqui é plástico, mas não é um plástico seco, ele é um material de qualidade, mas ele não é soft touch. Então nesse ponto aqui poderia ser melhor. Aqui atrás tem um espaço bem generoso, uma coisa muito legal, ó. O assoalho atrás ele é 100% plano, mesmo sendo um carro AWD, isso é muito difícil, um carro 4x4. Com assoalho traseiro plano. A maioria tem aquele vãozinho ali no meio, porque aqui no meio vai passar o eixo cardan. Mesmo carro com tração dianteira, muitas vezes tem isso aqui elevado, né? Que passa escape, passa um monte de coisa por aqui. E a Equinox, mesmo sendo um carro 4x4, passa um eixo cardan para trazer a tração para o eixo traseiro, tem um assoalho plano. Quem tem criança começa a achar importante alguns itens como saída de ar-condicionado traseiro e 2 portas USB aqui, muito importante aí para tablet ou instalar um multimídia aí no encosto. E aqui uma tomadinha 12 volts também. Então bastante espaço. Ó, em quesito de segurança são 7 airbags, né?
cortina, dianteiro, traseiro, lateral, motorista no joelho. Aqui no porta-malas, ele é com acionamento elétrico, automático. Aqui é o botão para fechar ele. Tem esse sistema aqui para rebater esses bancos. É um porta-mala muito bom, bem generoso, dentro também do padrão do carro. Tem mais um compartimento aqui embaixo. Agora que conhecemos mais o carro aqui, ele parado, as características dele, vamos fazer um test drive aí, dar uma volta e passar aí um relato de como é o carro, né, na prática. Como nós vamos estar andando aí, é possível que em alguns momentos a internet deu uma falhada. Bora lá, virar a câmera aqui. Se tiver alguma pergunta aí também sobre a Equinox, pode estar fazendo, ou até sobre outro carro, a gente troca uma ideia. Vamos lá. Como eu disse, eu já venho usando ela aí em torno de uma semana. Já fiz algumas viagens com ela, já utilizei ela bastante aqui no dia a dia, no ciclo urbano. Então já tem como ter um relato aí bem preciso do carro, dos seus pontos positivos, seus pontos negativos. Vamos começar aí pelos pontos positivos, depois a gente elenca alguns não tão legais. Em termos de suspensão, sempre foi um ponto forte da Chevrolet. Ela sempre acertou muito bem a suspensão para os carros que rodam aqui no Brasil. Apesar desse carro aqui ser um carro importado, um carro destinado ao mercado norte-americano, Canadá, onde tem vias em condições bem melhores, mesmo assim ela tem uma suspensão macia na medida adequada, porém com uma dinâmica bem acertada, um carro muito bom de curva. Quando tem uma elevação assim irregular de uma cabeceira ou até um asfalto ondulado, ela contorna bem essas imperfeições. É um carro que entrega bastante segurança nesse ponto. Então, ela tem pouca rolagem de cabine, o que é uma grande questão nesses SUVs médios, né? Quando entrar numa curva, a cabine, né, a carroceria do carro rolar muito, isso em alguns carros pode incomodar. E esse não é um ponto desse carro, ele é um carro que entrega bem essa dinâmica, ele é bem acertado. Falando agora um pouco de motor e câmbio, né? Ela tem esse motor 1.5 turbo, 172 cavalos, a gasolina, ele não é flex, que trabalha junto de um câmbio automático de conversor de torque. Conversor de torque é o câmbio mais padrão, assim, né? Ele é o tradicional, é o que não incomoda, né? É o mais comum. Um câmbio automático conversor de torque de 6 marchas, mais a ré. A arrancada dela aqui, né, partindo do 0 até o 100, que geralmente é o que a gente muito comenta, né, o 0 a 100 do carro, né, o 0 a 100 desse carro são 9.2 segundos. Mas
Para um carro que não tem pretensões esportivas, que ninguém vai, né, para um autódromo aí fazer track day e nada do tipo. Um carro muito mais estradeiro, um carro de viagem para entregar conforto e segurança para a família. Em termos de motor, o que é mais importante para essa categoria de carro é ele ter uma boa reaceleração. O que é reaceleração? Você está ali na pista da direita a 100 km por hora, 110, dependendo do limite da via. Vai fazer uma ultrapassagem e esse carro responder bem essa reaceleração. Você já está a 100, 110, você vai ter que alcançar ali às vezes 125, 130 km por hora para uma ultrapassagem. E aí é que o carro tem que ter um bom desempenho, né? Que é um sentido muito mais prático, onde vai ser muito mais utilizado o motor. E nesse ponto a Equinox surpreendeu, ela é muito boa. Ela faz uma reaceleração muito rápida, ali dos 100, os 130, 120, 125. Então, ponto positivo. O câmbio dela é bom, não entrega nada demais, não tem um desempenho esportivo. Acho até que em alguns momentos, por ele ser calibrado para tentar entregar um pouco a mais de economia, está preocupado com isso, ele não é muito inteligente em alguns momentos. Mas eu acredito que eu perceba isso, por eu estar dirigindo vários carros em vários momentos, e ter um sentido mais aguçado para analisar isso, ser mais crítico, eu consiga perceber. Mas eu imagino assim que, né, um usuário normal que vai ter pouca experiência com grandes variedades de carro não vai perceber isso. Mas dá para ter atenção nesse ponto. Poderia ser um pouquinho, né, ter o software do câmbio um pouquinho mais regulado, mais refinado. Acredito que nesse ponto poderia ser um pouquinho melhor. Mas nada que vá estar atrapalhando aí. Ela é 4x4, ela é um AWD, ela não é um carro off-road, né, diferente do... Podemos separar assim entre carros 4x4 off-road, né, e o 4x4 AWD ou 4WD, que são os carros 4x4 num sentido de trazer mais segurança, né, no dia de chuva, numa curva mais forte, ter o carro mais na mão, até assim, não no sentido de off-road aí, de trilha, mas vai pegar uma estrada pior, um cascalho, uma estrada irregular, uma beira de praia. O carro AWD, que é esse carro, se destaca muito nisso. É um item que eu valorizo muito quando eu vou estar buscando um carro, comprando um carro para o meu uso particular. Está lá no topo da lista dos itens que eu busco, é sempre um carro AWD, né? Para ir para a beira da praia, com um pouco mais de segurança, um dia de chuva na estrada, uma velocidade mais alta, ter o carro na mão, vai subir uma serra aí, ou uma estrada irregular, com cascalho, com buraco, tem mais segurança também, numa descida, né? Então o AWD nesse sentido ele me agrada muito, é um ponto forte. Dirigindo aqui com ela é bem silenciosa, né? Ela está sempre buscando botar a marcha mais alta. Como eu falei, ele tem uma reaceleração muito boa, é um carro de suspensão muito bem acertada. A direção elétrica dela entrega, né, uma maleabilidade, um conforto no estacionar, e também entrega uma segurança muito boa numa velocidade mais alta. Ela é uma direção elétrica progressiva, então quando você está em baixa velocidade manobrando, ela é bem levinha. Quando está numa rodovia, numa velocidade mais alta, ela é um pouco mais pesada, ela dá mais controle pro carro. Nesse momento aqui eu estou a 110 km por hora, é um carro bem estável, parece que está andando numa velocidade assim baixíssima. Muito confortável, um carro excelente assim para quem
busca um carro para viajar, para pegar a estrada, e mesmo assim um carro bom para manobrar no dia a dia. Falando em manobrar, eu esqueci de falar ali quando estava apresentando os opcionais do carro. Ela também tem Park Assist, já a terceira geração de Park Assist do mercado, né? Então ela é super inteligente, o sistema funciona super bem, ele estaciona em todos os tipos de vagas, né? Vagas de frente, vagas de estacionamento lateral e perpendicular, e o sistema funciona super bem, sem erro, bem prático. Ela tem também um bom raio de ação na hora da manobra, então ela consegue estacionar em vagas mais apertadas, também bem importante. Ela tem, né, o alerta de colisão, tem piloto automático, tem leitor de faixa, mas tem um ponto negativo aqui. Ela tem 90% do sistema ADAS, que são esses sistemas de auxílio de condução de maneira ativa. Ela tem até leitor de placa, porém ela não tem piloto automático adaptativo. Não sei se está desativado, não tem assim de maneira oficial, tá? Então tem todo o ecossistema para que tenha o piloto automático adaptativo, mas não tem ele. Para mim isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo que eu comentei, então, foi também o tamanho da multimídia ali. Multimídia pequeno, na casa ali das 6, 7 polegadas. Tamanho de um multimídia aí de uma Tracker, de um HRV. Por o padrão do carro, para a categoria que ele se encontra, deveria ser maior. Deveria ser um multimídia aí para 9 polegadas, pelo menos. Mas ele é um multimídia que funciona super bem, o espelhamento sem fio funciona super bem, tem uma interface bem fácil de usar. Os japoneses, né, Honda e Mitsubishi principalmente, deveriam fazer escola, pelo menos com a Chevrolet, para aprender a construir um multimídia aí fácil, intuitivo, que as pessoas consigam utilizar de maneira prática, agradável aos olhos, né? Os ícones, a maneira como ele funciona, muito melhor que dos carros japoneses. Também a parte de conectividade, né? São multimídias que já vêm com hotspot, eles vêm com entrada para chip, você pode ter um chip 4G nele, ele funciona como modem para que todos no carro se conectem a ele. Espelhamento sem fio de maneira prática, tanto para Apple CarPlay quanto para Android Auto. Conexão Bluetooth fácil, então um multimídia muito fácil, muito bom de estar operando. E isso hoje ele é muito importante, muito relevante na hora da venda. Nós percebemos ali que os clientes são muito preocupados com isso, com a conectividade, com as funcionalidades do multimídia, né? O que mais que eu posso estar destacando aqui? O AWD dele, ele é on demand integral, mas ele tem a opção aqui com um botão para deixar ele bloqueado, ou seja, 4x4 integral, de maneira ativa, por uma opção sua. Vamos supor, eu sei que eu vou enfrentar um terreno pior, eu sei que eu vou pegar a beira da praia, eu sei que eu vou estar subindo, vamos supor ali, a Serra do Corvo Branco, que nos últimos momentos estava numa condição bem deteriorada. Eu sei que eu vou enfrentar uma condição dessa, eu posso já deixar o 4x4 ativado, ele vai bloquear ali, né, o eixo cardan, ele vai estar a todo momento com o 4x4 ligado. A única coisa que o sistema vai fazer é a gestão, do quanto da força vai para a tração dianteira, do quanto da força vai para a tração traseira, e isso vai trabalhar em conjunto com o sistema de controle de tração e estabilidade, e vai fazer toda a leitura do terreno de forma automática, né? Então vai dar uma capacidade off-road, entre aspas, né, bem melhor para o carro, que já vai estar programado para isso. Outra coisa curiosa que esse carro tem, que não me agrada muito, estou me adaptando a ele,
é que ele tem uns sistemas de vibração aqui no banco que funcionam em conjunto com o sensor dianteiro, traseiro, de tráfego cruzado, de ponto cego. Ou seja, engatei marcha ré, estou dando marcha ré, tem um obstáculo no canto esquerdo do carro, vibra o canto esquerdo do banco. Da mesma maneira que o áudio vai progredindo, essa vibração do banco também vai progredindo. Dei seta para fazer uma ultrapassagem à esquerda, o sensor de tráfego cruzado e de ponto cego detectou um carro vindo na minha esquerda e eu não estou vendo. Ele vai vibrar o banco também do lado esquerdo. É legal, é mais um sistema, né, de alerta para evitar uma colisão, um acidente, mas é meio estranho assim, ele é inédito, não tinha visto em nenhum carro ainda, então leva um tempo aí para estar... na BR, que se eu fosse pontuar assim, aonde que esse carro se destaca mais? No ciclo urbano ou na estrada? Para mim ele é nota, para a categoria dele, né? Seria um carro nota 9 de 10 para a estrada e 8 de 10 para o ciclo urbano. Por que 9 de 10 e não 10 de 10 na estrada? Essa questão do câmbio, assim, em alguns momentos ele não é extremamente inteligente, né, em momentos bem específicos. Falta o piloto automático adaptativo, sendo que ele tem todas as condições para ter. Para mim faltou. Tá? Que mais? A potência do motor, ela veio uma versão anterior, 2.0, né, 253 cavalos. Poderia ter um pouco mais de potência, até poderia, mas acho que não é o caso. E no ciclo urbano ela ser 8 de 10 e não 9 de 10 ou 10 de 10, porque ela poderia ser um pouco mais econômica, sendo que ela é um carro 1.5 com câmbio automático de 6 velocidades, com o câmbio programado para ser mais econômico e justamente prejudicando um pouco do desempenho, né, esportivo na estrada. Ela poderia entregar um consumo um pouco melhor no ciclo urbano. A etiqueta do Inmetro marca 9 km por litro. Até esse momento não consegui essa média, não está sendo prático isso. Entre 7 e 7,5, mais ou menos é o que ela tem feito, né? Então eu acredito que isso pesa muito na nota, particularmente para mim não, porque eu esperava esse consumo mais baixo, né? Para mim na prática era esperado, até me surpreendeu essa etiqueta do Inmetro, né? Então tá ok, mas tem pessoas que vão esperar que ela seja mais econômica. E um detalhe assim que me pegou nela, mesmo sendo um SUV, mesmo sendo um carro AWD, se olhar assim a altura livre dela, né, ali do assoalho para o chão, ela é alta, ela não é baixa, mas o para-choque dianteiro é um pouco baixo, além do que devia. Em alguns momentos ele dá uma pegadinha, não tanto assim quanto uma Compass Flex aí, que pegava bastante, mas ela dá uma pegadinha em alguns momentos que eu não esperava, dá uma raspadinha, muito por conta não só da altura do para-choque, mas um pouco também desse molejo assim que a Chevrolet busca entregar no acerto de suspensão dela. Então ela, você vem embaladinho aí numa lombada um pouco mais agressiva, suspensão trabalha e dependendo da velocidade pode ser que dê uma raspadinha. Não é muita coisa, mas pode acontecer. Aí isso para mim particularmente afeta, porque é uma coisa que me incomoda, e me incomoda bastante, né? Mas é um carro excepcional. É muito importante ter um papo legal quando você for fazer aí, definir
carro que você vai comprar, né? Você parte lá de um orçamento, né? Eu tenho um orçamento, vou falar de mim. Eu procurava um carro aí até 180 mil reais, tá? Parti disso. Partindo disso, eu estabeleci as características que são prioritárias para mim na hora de comprar um carro, né? Então ele tem que ser um SUV, ele não pode ser um SUV muito grande, ele tem que ser um carro bom de manobrar, bom de estacionar. Ele tem que ser AWD, isso aí tá lá no topo da lista para mim. Ele tem que ter uma reaceleração boa. Ele não pode ter um consumo exagerado, mas também eu não espero um carro que seja absurdamente econômico, mas também não pode ser um carro de consumo exagerado. E aí, esses são os itens prioritários, né? E aí tem os itens secundários que eu gostaria que o meu carro tivesse, né? Então eu gostaria que o meu carro tivesse um bom multimídia aí, um espelhamento sem fio. Eu gostaria que o meu carro tivesse carregamento por indução do telefone. Eu gostaria que o meu carro tivesse 7 lugares. Eu gostaria que o meu carro tivesse banco com ajuste elétrico e memória. São itens que eu posso dispensar, não vão ser determinantes, mas se eu ficar na dúvida entre um e outro, eles podem ser o fator decisivo. Então, eu estabeleço os itens prioritários, que eu não abro mão, e eu estabeleço os itens secundários, né? Então, fica uma dica quando for, né? Por onde que eu parto quando eu for comprar o meu carro, ou quando eu for trocar de carro, seguir essa ordem, né? Orçamento, itens prioritários, itens secundários. Pode estar lá no itens prioritários, como estava ali, além das características técnicas do carro, né? Como a gente está falando aqui de carro seminovo, as características de uso do carro, né? Então eu rodo bastante, então o carro para mim, eu não posso pegar um carro com uma quilometragem alta, então eu tinha ali uma régua de quilometragem. Você pode também estabelecer cor, né? Pode estabelecer a cor de certa maneira, assim como cores que eu não gosto. Então assim, eu não vou querer de jeito nenhum carro vermelho, verde e amarelo. E todas as outras cores para mim eu estou aceitando. Como você pode estabelecer lá, o carro para mim tem que ser branco, preto, prata, ou branco, prata e cinza, né? Então isso pode estar lá também nos itens prioritários. Quando se trata de carro seminovo, é sempre bom, em questão da cor e da quilometragem, você ter ali uma margem de trabalho, né? Então, você ter ali mais de uma opção de cor, ter ali umas 3 ou 4 cores que você considera, ter uma faixa de quilometragem ali também que você aceita. Não, carro para mim o ideal seria abaixo de 30 mil quilômetros, mas se eu gostar muito daquele carro ali, ele me atende em vários quesitos, eu vou até 50 mil quilômetros, né? Então, ter essa margem aí, porque carro usado, carro seminovo, muito diferente do zero, nós muitas vezes não conseguimos encaixar todas as características. Vamos supor, eu gosto muito de ter um carro 7 lugares, né? Apesar de que eu tenha somente 2 filhos, eu tenho 3 sobrinhas, né? E às vezes sai todo mundo junto. Então, se eu tiver um carro 7 lugares, nós conseguimos fazer um passeio aqui por perto, todo mundo junto em um carro só. Então, o carro 7 lugares, ele é muito legal para isso. Porém, dessa vez, eu não consegui ter um carro 7 lugares, né? Busquei muito. Antes eu estava com uma Outlander GT 2018, fiquei um bom tempo com ela. Tava buscando outro, tava buscando aí uma Outlander 21, 22, ou uma Tiguan, né, R-Line, até uma Comfortline, mas de preferência uma Comfortline não, uma Highline,
é 1.4, 2.0, mas quem sabe uma Comfortline também, 7 lugares. Eu tinha ali um quadro de carros que me atendiam, fiquei um bom tempo procurando. No fim acabei optando pela Equinox, que ela atendeu todos os meus quesitos prioritários, e tive que abrir mão de alguns secundários. Um deles foi o 7 lugares e o piloto automático adaptativo, né? Mas estou bem satisfeito. Sempre fico naquela coisa de eu gostaria de ficar muito tempo com esse carro, porém eu trabalho com compra e venda de carro, ela segue também já à venda, e se amanhã aparecer, hoje ou amanhã aparecer um interessado, vou acabar negociando e saio de novo na busca aí de um outro carro para mim. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí do review da Equinox, também desse bate-papo aí, dessas dicas sobre como partir da escolha e definir o carro ideal para você, né? E até a próxima live. Loja aberta hoje até às 12 horas com bastante novidades aí no estoque. Valeu!